Olá, alunos, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula, né, voltada aí para sociologia e como a gente está estudando nesse segundo bimestre, justamente a importância da política ou da participação política por meio de movimentos sociais, a gente vai frisar um pouco mais e enfatizar a questão das revoltas e movimentos populares do século XIX e século XX, tá? Especificamente hoje eu vou trazer algumas revoltas que aconteceram ao longo da sociedade para a gente pensar um pouco mais. E também o movimento chamado Movimento dos Sem Terras, né? Que é um movimento que, em sua origem, eles lutam, como o próprio nome diz, movimento sem terra, é porque eles não têm a terra e eles lutam por uma questão de uma reforma agrária, ou seja, se tem muitos que são grandes latifundiários, ou seja, com muitas extensões de terra a perder de vista, outros com tão pouco ou nem uma terra, então eles vêm reivindicar essa ideia de uma repartição, de um realocamento dessas terras para que todos possam ter o seu pedaço de chão. É uma questão bem polêmica, né? Há quem diga que isso é uma questão remota, impossível de acontecer, e outros dizem que se fosse de interesse da política e da grande sociedade, isso talvez um dia poderia vir a acontecer. Mas isso é fato, é um movimento que existe e está aí lutando pelos seus direitos. Né? Num primeiro momento, a proposta era justamente isso: ter um pedaço de chão onde pudesse ter a sua casa, ter a sua horta, fazer o seu plantio, né? E garantir o seu próprio sustento e tal. Então, o movimento sem terra é um dos movimentos bastante antigos aí, se falando aí de sociedade, né? E outra questão seria as revoltas que ocorreram ao longo da própria história da sociedade, né? Então eu trouxe aqui a revolta da Chibata e fazendo aí algumas reflexões em relação ao movimento do Sem Terra, mas foram outras também revoltas que aconteceram, tá? Então aqui lendo um pouco rapidamente sobre o que seria o teor dessa aula dentro dessas representações, né? E primeiros passos talvez dos movimentos que foram surgindo. A gente vai remontar lá um pouco da história dentro da sociedade, a Primeira República, né, que era chamada assim pelos historiadores e estudiosos da sociedade, que se estendeu de 1889 a 1930, foi a primeira fase da República Brasileira, né? E como tal, foi um período cheio de tensões, né? Seja na área econômica, política e também na sociedade como um todo. Então veja bem quais que foram os primeiros aspectos que geraram essas revoltas. A desigualdade social foi uma delas, né? O aumento dos impostos, né? Essa taxa tributária que é cobrada de cada cidadão, né? Chamada impostos. As necessidades não atendidas, ou seja, das minorias dentro da sociedade. O racismo, que até hoje parece que está sendo sempre muito atual a questão do racismo. O medo, ou melhor dizendo, a falta de segurança e as pessoas tendo essa questão do medo como algo muito presente no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? E também a insatisfação política, ou seja, uma política que não representava os reais interesses da população. Então, esses foram um pouco aí, né, de um diagnóstico de quais foram os pontos que geraram e causaram as primeiras revoltas aí ao longo da história da sociedade, né? Chamado aí na Primeira República. Mas aí é interessante a gente pensar, né? Tudo isso foi raiz, né, para revoltas da primeira política, né, república. Ao longo dos mais de 40 anos dessa primeira fase, aconteceram diferentes revoltas no campo da cidade e até mesmo no meio militar, né? Aí eu coloquei assim, de forma em ordem alfabética, para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Então, eu coloquei em questão A, né? As revoltas da Primeira República foram motivadas por inúmeros fatores, né? Como já foi bem destacado ali, como desigualdade social, pobreza, violência policial, medo, fanatismo religioso, perseguições só porque você era de uma determinada religião e não de outra. Então, eram alguns acontecimentos que geravam fortes revoltas, né, entre movimentos e atrito entre eles aí dentro da sociedade. Então, isso aconteceu muito na Primeira República. Outro fator também, né? As quatro principais revoltas do período, isto é, as mais estudadas foi a de Canudos, que teve a Guerra de Canudos. Acho que dentro da história vocês têm até uma compreensão melhor sobre isso. O Contestado, que também foi aí uma revolta. A revolta da vacina e revolta da chibata, né? Que é muito popular quando se estuda dentro da história e da própria geografia um pouco, da geografia e sociologia um pouco essa questão dos movimentos militantes aí, dos movimentos sociais em busca de maior participação política, né? Também teve a questão da guerra do contestado, que é um pouco
justamente de uma região que disputava entre o Paraná e Santa Catarina e envolvia aí uma insatisfação dos sertanejos com a própria pobreza e o fervor religioso do outro lado, né? Então, mas aí a gente vai ficar mais focado em alguns tipos de revolta para a nossa aula, né, de hoje, né, dessa semana, ok? Quais os fatores na sociedade durante a Primeira República levaram às revoltas? Então, pensar bem que fatores aí fizeram com que esses grupos se organizassem e se revoltassem, se rebelassem contra a própria política, né, e a própria sociedade que não estava atendendo aí os seus interesses, né? Questão 2. Que movimentos sociais até hoje lutam por essas desigualdades no meio social? Você vai citar esses movimentos que ainda lutam pelos seus direitos, né? E que estão aí, né? Sempre protestando e fazendo valer a sua voz, quer seja nas ruas ou mesmo pelos meios das redes sociais, tá? Questão 3. Que injustiças provocaram a revolta da Chibata? Aí é interessante até lançar mão de um estudo da história e compreender melhor para poder responder aí a própria questão de sociologia, né? De certa forma, uma atividade até interdisciplinar, né? Que vai fazer com que você, aluno, né, seja pesquisador e perceba que sociologia está estreitamente ligada à área de história, ok? E a questão 4, falando em movimento, destaque qual a finalidade, né, do movimento sindical ou sindicais, né? Isto é, dos sindicatos trabalhistas. Se antigamente eles tinham, né, vários interesses, dentre eles a questão de melhores condições de trabalho, né? Se for pensar melhores salários para o trabalhador e até mesmo a questão da diminuição da jornada de trabalho, que era imposta aos trabalhadores várias horas de trabalho a fio durante um dia, com o tempo, várias lutas, eles conseguiram achatar os horários para 8 horas de jornada de trabalho. Então, querendo ou não, isso foi uma conquista e um ganho aí desse movimento chamado sindical, né, dos sindicatos, entre outros. E a última questão seria sobre o movimento dos sem terras, né? De acordo com a sua opinião, qual é o objetivo do movimento sem terra, né? Por que, com o tempo, eles perderam um pouco a legitimidade do seu movimento dentro da sociedade? Mas que está aí, é um dos grandes e antigos movimentos dentro da sociedade, que é o movimento sem terra. Então, pensar um pouco sobre isso, né, e responder aí o que você tem compreensão sobre essas questões. Lembrando que o eixo norteador do nosso segundo bimestre é justamente isso: a importância da participação política a partir dos movimentos sociais, tá? Então, desde já agradeço a atenção de vocês, peço para que vocês, né, então possam estar indo lá no meu canal, né, no YouTube, dê o seu like lá, não só assista o vídeo, mas se inscreva também, ok? Dê uma força para o professor. Desde já, obrigado. Tchau, tchau.